Olá, oitavo ano C. Vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, vamos continuar analisando o país Estados Unidos, numa perspectiva de seu território, organização espacial e a sua população, né? E essa é a parte 2 da nossa aula. Bom, população e território dos Estados Unidos. Até o final de 2017, o país tinha 326 milhões de pessoas, certo? Sendo assim, os Estados Unidos era o quinto país, né? O quinto país com mais pessoas no mundo. O perfil das pessoas nos Estados Unidos foi influenciado pelos colonizadores europeus, principalmente pelos ingleses e franceses, certo? Que mataram basicamente os nativos, né, os indígenas do local, e a partir do século XVII trouxeram um grande número de negros africanos escravizados para trabalhar principalmente nas plantações do sul do país, né? E vale destacar as plantações, né, de algodão na parte sul. No século XIX, imigrantes, especialmente europeus, também desembarcaram no país, certo? Se você dar uma olhada aqui nesse gráfico, você vai ver que a população dos Estados Unidos tem uma maioria branca, né? 77% da população é branca por causa dos colonizadores em si, né? Os ingleses e franceses, tá? Mas você vê uma grande quantidade de imigrantes nesse país, como os asiáticos, né? Então, cerca de 5,7% das pessoas que moram nos Estados Unidos são ali, né, de países como China, Índia, né, a Rússia Oriental e outros países que ficam na Ásia, tá certo? E nós também temos 3% que são outros grupos, e aí são os países diversos que migram, inclusive o Brasil é um deles, né? Se você fizer uma pequena pesquisa aí no Google, você vai ver que há muitos brasileiros morando nos Estados Unidos, tá certo? O que vemos também é que a segunda maior população é a população de negros, né? Em detrimento aí da chegada, né, forçada dessas pessoas para trabalhar nas lavouras, né, nas plantações. Existe nos Estados Unidos muitos espaços que não são povoados, tá certo? A gente vai ter muitos lugares nos Estados Unidos onde não há pessoas, como o Alasca, né? Por que não existe muita gente no Alasca? Porque é uma região fria, certo? Ou no Arizona, que é o oposto, né? São climas áridos e semiáridos, né? Algumas áreas chegam a ser desérticas, tá bom? Também temos as áreas de elevado relevo, como as montanhas ao oeste. No Nordeste, vamos encontrar as densidades mais grandes dos Estados Unidos, especialmente na área que abrange as cidades de Boston, Nova York e Washington. Já a grande região, né, os Grandes Lagos, também apresenta grande concentração populacional, com destaque para a cidade de Chicago, certo? Na costa oeste, as cidades com maior densidade demográfica são Seattle, San Diego, São Francisco e Los Angeles. Nesse mapa nós vamos ver a distribuição populacional no território dos Estados Unidos. Na legenda vamos ver que quanto mais a cor branca, menos povoado é a região. Quanto mais escuro, mais povoada é a região. Então, olha para a legenda e olha para o mapa. O que é que você percebe? Não se esqueça também de ver o caso do Alasca, né? Mas vamos ver primeiro a questão do país aqui embaixo, né? Depois a gente vê o Alasca, que é um dos estados dos Estados Unidos. Como a gente acabou de ver, né? Essa região aqui, né? Região do Texas, do Arizona, né? Toda essa região é semiárida. É um clima
que não tem grande umidade e nós temos pouca vegetação e climas com altas temperaturas. Isso causa o baixo povoamento dessas regiões. Bom, já aqui na costa oeste, onde temos a cidade de São Francisco e San Diego, né? Mas também todas as cidades aqui, né? Como Seattle, Portland, né? Fica nessa região aqui, são altamente povoadas, né? Veja que nós temos a chegar a pontinhos extremamente altos, como San Diego e São Francisco, né? São duas cidades. Vamos lembrar também de Los Angeles, né? Que fica nessa região aqui. Indo para o outro lado do país, aí a densidade demográfica ela fica mais intensa, porque é nessa região aqui onde nós temos os grandes e principais rios do país, como o rio Mississippi, né? E aí nós temos grandes cidades, né, que são povoadas, por exemplo, Nova York, que fica aqui, Washington, né, Boston, né, Chicago, Atlanta, Houston, aqui também na parte sul do país. Então, observa que essa região é mais povoada, né, é mais densa na sua população, certo? Vamos lembrar também das altas indústrias, né? A parte industrializada dos Estados Unidos começou na região Nordeste, certo? Por exemplo, a questão, né, da linha de montagem, as primeiras linhas de montagem começaram nessa região Nordeste, certo? Já indo para o Alasca, nós vamos ver uma baixa densidade demográfica, onde há apenas alguns focos de população nesse estado. Vamos lembrar que essa região aqui já é a região do Círculo Polar Ártico, então é uma região extremamente fria, com temperaturas abaixo de zero. Então observa que a densidade demográfica é muito baixa, sendo apenas alguns povoados, né, algumas pequenas vilas ao centro do Alasca e ao sul do Alasca. A maior megalópole dos Estados Unidos é conhecida como Boss Wash, certo? Que é a junção das cidades de Boston a Washington e concentra cerca de 17% da população dos Estados Unidos, tá? Então o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que daqui de Boston até Washington, toda essa região aqui, ela é conurbada, né, junta, forma uma grande megalópole, são duas grandes metrópoles juntas e trocando, né, ideias, informações e outras coisas. A segunda maior megalópole chama-se San, né? Situa-se na costa oeste entre São Francisco e San Diego, né? Então vamos olhar aqui, ó. A gente tem São Francisco e San Diego. Então toda essa região aqui, inclusive passando por Los Angeles, né? Todo o estado da Califórnia aqui, nós vamos ter uma grande megalópole, né? Que são grandes metrópoles que se unem através de uma grande rede de rodovias e ferrovias. Já a terceira se chama She-Pitts, né? Abrange as áreas situadas entre Chicago e Pittsburgh, próxima à região dos Grandes Lagos, e acolhe aproximadamente 6% da população, né? Então nós vamos ter aqui, ó, Chicago até Pittsburgh. Então nós temos três grandes megalópolis, né? Que é uma delas, a maior, né? É Boss Wash, San seria a segunda, e She-Pitts, tá? Chicago, Pittsburgh. Já a imigração, né? Durante muito tempo, principalmente na década de 1970 a 1990, né? Principalmente nos anos 80, os Estados Unidos eles atraíam muitos imigrantes por causa da sua influência, né, econômica. Os Estados Unidos eles se destacaram economicamente e obviamente atraiu a atenção de muitos imigrantes, certo? Porém, muitos imigrantes migram para os Estados Unidos de forma ilegal e essas migrações elas aumentaram, né? Porque muita gente saíram dos seus países
natal, né, seus países natais, em busca de oportunidades no país, né, que estava em pleno desenvolvimento e cheio de riquezas e vários empregos para oferecer. Milhares de imigrantes vão, né, da América Latina, melhor dizendo, né? Então a gente vai ver muitos imigrantes do Brasil, Argentina, principalmente do México, tá? Principalmente do México, colombianos, certo? Bolivianos, entre outros que a gente não vai citar para não ficar muito longo a exemplificação, tá certo? Então, milhares desses imigrantes cruzam a fronteira sem permissão legal para estabelecer ou trabalhar lá nos Estados Unidos. E isso causou um problema recentemente, que foi a criação de algumas leis rígidas, tá? Então, por exemplo, antes, né, há alguns anos atrás, você poderia migrar do México para os Estados Unidos, né, sem muito problema. Você iria até de carro, né, no famoso pau de arara, você conseguiria fazer a migração de um país para o outro. Porém, né, visto que muitas pessoas estavam entrando ilegalmente nos Estados Unidos, várias leis foram criadas e leis rígidas, né, como a vigilância, né, policial aumentou nas fronteiras e um grande muro ele foi iniciado a sua construção, tá? E ele vai dividir aí as cidades, né, de Tijuana, no México, e San Diego, como vocês estão vendo na imagem, né? Ele divide os dois países para que os mexicanos não atravessem a fronteira sem passar pelas devidas fiscalizações, tá certo? Mas você pode estar me perguntando, poxa, os Estados Unidos é um país rico, cheio de emprego e oportunidades, e eles estão travando as pessoas de entrarem. Bom, isso pode ser explicado, né, por alguns fatores que, segundo os americanos, né, os imigrantes significam despesas para os governos locais e concorrem para ocupar os postos de trabalho. Então, como assim, né? Os imigrantes ilegais, eles chegam e tomam o trabalho de um americano, tá? Por outro lado, o país busca mão de obra barata e menos qualificada para realizar trabalhos pesados e de baixa remuneração, né? Então, isso daqui vai atrair um número grande de imigrantes para os Estados Unidos, pois os grandes patrões, né, as grandes empresas, eles não querem pagar, né, um salário grande aos americanos e acaba ficando aí uma oportunidade para os imigrantes, né? Então vamos dizer que um americano trabalha $20 a hora, né? Um mexicano ele trabalharia R$ 10 a hora, certo? Então é mais ou menos isso. As minorias étnicas são discriminadas em termos econômicos e sociais, e os imigrantes se concentram em comunidades formadas por pessoas com o mesmo local de origem. Então você vai ver nos Estados Unidos, né, uma segregação socioespacial muito grande. Bairros apenas de mexicanos, apenas de colombianos, e eles são afastados da população estadunidense exatamente por essa discriminação entre as etnias, né, entre os norte-americanos e os latinos-americanos, ok? Nós vamos ver também isso, não só essa segregação socioespacial de pessoas com etnia da América Latina, mas, por exemplo, bairros chineses ou bairros japoneses também existe muito isso nos Estados Unidos, como também os próprios bairros de afrodescendentes. E aí é onde a gente vai entrar agora, né? A questão racial, tá? Que é bastante discutida, tá? Bom, basicamente até o meio do século XX, né? A separação, a segregação entre negros e brancos era praticada principalmente no sul dos Estados Unidos, né? Você vai lembrar que a região sul dos Estados Unidos é marcado por grandes fazendas, grandes monoculturas, entre elas a monocultura do algodão. E os negros não tinham assegurados muitos dos direitos civis, como o voto, né? Então eles não podiam nem votar até o século XX, né? Metade do século XX.
É a partir da década de 1960 que são criadas várias leis, né? As restrições legais contra os negros foram abolidas, né? Ou seja, foram extinguidas. Mas isso não significou o fim do racismo e da desigualdade na sociedade, né? Nós vamos ver hoje uma alta discriminação ainda por parte de uma população, né, uma minoria populacional nos Estados Unidos que ainda discriminam os negros, né? E aí eles têm essas teorias aqui, né? Grande parte da população negra vive em condições sociais e econômicas desfavoráveis, né? Então recebem baixos salários e ainda vivem separados, né, socialmente, né? Há segregação entre a população branca e da população negra, né? No sul dos Estados Unidos a situação ainda é mais problemática, pois na região, como eu falei para vocês, né, foi onde se concentrou o maior número de escravos lá durante a colonização, certo? Nos estados do norte também houve a escravidão, porém foi abolida na segunda metade do século XVIII, né? Então você vê que eram basicamente dois grandes países na época, enquanto a sociedade sulista manteve a sua economia alicerçada no trabalho escravo. Bom, a elite branca, né, inconformada com o fim da escravidão, criou grupos para impedir a interação social dos negros e seu acesso à terra. Então, basicamente, né, os senhores ricos, eles inconformados com a alforria, né, da população afrodescendente, eles, né, praticam esses atos de, de racismo, né, por conta dessa rixa entre a população negra, né, e por sua liberdade. Por eles, os negros ainda eram escravos até hoje. Esses grupos, né, até o século XX, valiam-se de métodos violentos, como sequestro e enforcamento, para atingir os seus objetivos. Olha só que crueldade. A mentalidade racista, fortalecida nesse contexto, ainda não desapareceu. Você vai ver em grande parte dos Estados Unidos, né, uma população negra encontra mais dificuldades de integração e sofre muitos tipos de violência até hoje, né? E isso mostra até pelos dados de homicídios, entre outros níveis, entre outros dados de criminalidade no país. É, recentemente nós vimos na TV, né, a morte de um negro por um policial branco, e isso causou grande revolta pelos estadunidenses, pela população dos Estados Unidos, o que fez, né, as pessoas irem às ruas para protestar contra o racismo, né, contra essa segregação que já era para ter sido, né, abolida com a escravidão no século passado, pessoal. Né? Então isso é muito triste e fica aí essa reflexão, né, que os Estados Unidos possa rever. Na verdade, não é os Estados Unidos, mas sim uma pequena população, uma pequena parte dos Estados Unidos que ainda tem essa mentalidade racista, né? E ainda essas mentes pequenas que causam, né, esse desconforto social no país, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fique aí com a atividade. Nos vemos na próxima aula, certo? Fiquem na paz. Valeu. Tchau. Xixa.